Essa semana promete ser muito agitada aqui em Brasília, aqui no Brasil, mais especificamente em Brasília, com a posse dos novos parlamentares e, claro, a eleição para as presidências da Câmara, do Senado também. E essa movimentação para garantir a segurança nesses locais já pode, inclusive, ser percebida. O Pedro Nogueira vai relatar para a gente. A esplanada já tem circulação restrita em alguns pontos, isso mirando o dia 1º de fevereiro, quarta-feira, quando o calendário legislativo volta, né? As atividades do Congresso voltam e os deputados, senadores, assessores, familiares vão estar todos por aqui para acompanhar esse primeiro dia em que eles tomam posse e que acontecem as eleições nas duas casas. De um lado, a gente tem um cenário que parece um pouco mais pacificado, que é a eleição na Câmara dos Deputados. O atual presidente, o deputado Arthur Lira, está formando um bloco que vai do PT de Lula até o PL de Bolsonaro. Então há um cenário de reeleição se mostrando para quarta-feira. Do outro lado, nós temos o Senado com 3 competidores. O primeiro deles é o atual presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, que acumula aí 7 partidos e cerca de 37 votos. Do outro lado, nós temos Rogério Marinho, do PL, que junta em torno de si os apoios das principais forças políticas do bolsonarismo, dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles fizeram um evento nesse fim de semana para reforçar, anunciar o apoio desse bloco, que conta com cerca de 23 votos nos cálculos mais recentes. E temos também o senador Eduardo Girão, que também é candidato a essa competição, porém sem o apoio do próprio partido, que é o Podemos. O ponto dessa eleição, que a gente sempre gosta de ressaltar, é que é uma eleição com voto secreto. O senador, para vencer essa eleição, né, para se tornar presidente do Senado, precisa de 41 votos, mas a votação é fechada. Então, há a possibilidade de algumas traições nos blocos partidários, os senadores que anunciam que vão votar em um candidato e acabam votando em outro, e tem um grau de imprevisibilidade nessa disputa, ainda que nós tenhamos, então, esse cenário de favoritismo para Rodrigo Pacheco. É claro que a CNN está preparada para acompanhar passo a passo a posse dos novos parlamentares, dos antigos parlamentares que estão retornando também ao Congresso, e essas duas eleições que são muito importantes para a definição do quadro político no Brasil. A gente segue nesse assunto porque o candidato à presidência do Senado, Eduardo Girão, do Podemos, criticou em entrevista à CNN hoje o engavetamento de CPIs. Segundo ele, a casa se apequenou. Vamos ouvir. Eu estou há 4 anos no Senado Federal e tenho percebido que a casa se apequenou, né? Infelizmente, eu sou um parlamentar que procuro conversar, né, com as pessoas e nas feiras, nas praças, nas ruas. E eu vejo tanto quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, quem é contra governo, a favor de governo, está vendo uma casa revisora da República, que é o Senado, omissa, inerte. E isso não é bom para a nossa democracia. Então o Senado precisa ser independente, forte, por isso eu coloquei a minha candidatura. Olha, o clamor da sociedade, a gente que está dentro do Senado, a gente percebe isso, tenho cobrado insistentemente, assim como outros colegas, o engavetamento de CPIs importantes, por exemplo, né? Tem a CPI das ONGs, que é do senador Plínio Valério, para tirar essa penumbra que existe de eventuais interesses não republicanos. Tem a CPI da Lava Toga, né? A própria análise de impeachment de alguns ministros do Supremo, que são mais de 60, com robusta documentação e que foram sistematicamente engavetados pelo presidente do Senado. Não apenas esse presidente, o senador Rodrigo Pacheco, mas os demais que passaram. Quem também disputa o poder, né, a presidência do Senado, além de Girão, também é Rogério Marinho, também é Rodrigo Pacheco, que tenta se eleger de novo presidente da casa. E Rogério Marinho conseguiu um apoio muito forte, apoios fortes no último sábado. PP, republicanos e também PL informaram que vão realmente apoiar Rogério Marinho. E agora Leandro Rezende está aqui do meu lado, porque ele vai trazer uma apuração que a tendência é de que ele consiga alguns apoios também
do União Brasil, é isso? É isso, Muriel. União Brasil é um partido que tem 10 senadores, né? Já tem 5, vem mais 5 aí, contando com Davi Alcolumbre, que foi reeleito agora, e algumas figuras importantes da política que também se elegeram pela União Brasil, notadamente o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que é do União Brasil do Paraná. O União é um partido que ele está bem dividido, né? Tem alguns senadores que vão caminhar com o Rodrigo Pacheco, notadamente o Davi Alcolumbre. Tem gente do União, na apuração que eu fiz hoje, que diz, inclusive, que o Davi Alcolumbre pode deixar o União Brasil, né, por conta justamente dessa divisão de vários senadores. O Davi Alcolumbre negociou a participação do União no governo Lula e vários senadores se insurgiram contra isso. Alguns deles, dos novatos, por exemplo, já declararam abertamente que vão votar no Rogério Marinho. Para ficar em um exemplo, ex-deputado federal, senador eleito pelo Acre, o Alan Rick, ele já declarou que vai votar no Rogério Marinho. E há um desejo ali do PL, eu conversei hoje com alguns políticos do PL que estão participando diretamente dessas negociações lá no Senado, e o que eles estão dizendo é que o União Brasil se tornou o grande foco, né? Com esses 10 senadores, você conseguir 4, 5 votos, você pode embaralhar de vez esse jogo ali. Isso significa que a turma do Rodrigo Pacheco está preocupada? Não, né? O Rodrigo Pacheco tem grandes articuladores junto com ele. Tem 2 ex-presidentes do Senado junto com ele, Renan Calheiros e o próprio Davi Alcolumbre. Essa turma que entende do jogo está apostando que a vitória virá e virá de uma maneira tranquila. A turma do Rogério Marinho está dizendo que não, que vai ser uma disputa voto a voto e que na hora H, essas traições que podem acontecer, elas vão dar a vitória para o Rogério Marinho. O grande pano de fundo disso tudo, Muriel, a gente até já falou um pouquinho disso, é que essa eleição do Senado ela é definitiva para os rumos do bolsonarismo. A gente acabou de ouvir a sonora do senador Eduardo Girão, que tem uma pauta muito parecida com a do Rogério Marinho, né? Não dá para a gente dizer que ele é uma candidatura que representa uma terceira via em relação a essa disputa para o Senado. Não é isso, é muito mais uma linha auxiliar do Rogério Marinho. O que vem por aí, o que a gente vai saber na quarta-feira, é em que lugar que o bolsonarismo vai ficar. Você vai estar no comando do Legislativo, porque o Rogério Marinho pode se tornar presidente do Senado e assim presidente do Congresso, ou se o Rodrigo Pacheco, com o apoio do Lula e do PT, vai conseguir se reeleger presidente do Senado. No limite, essa é a grande disputa entre, de alguma maneira, né, um candidato que é apoiado pelo atual governo e outro que representa o governo que passou. Na pior das hipóteses, estamos falando aí de uma diferença de 5 votos, talvez, e na melhor das hipóteses, uma diferença de 10 votos, na melhor das hipóteses, no caso, para Rodrigo Pacheco, né? Vamos seguir acompanhando, porque deve ser bem apertado mesmo.